Olá, eu sou a doutora Ana Maria Cruzeira, médica ginecologista especialista em reprodução humana e também faço parte do Projeto Girassol. Trabalho no Projeto Girassol há 3 anos. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante. É um assunto que está na mídia, é um assunto que é desafiador e é sobre a endometriose. E antes de a gente começar a falar, eu quero que os meus companheiros aqui do Girassol, que são médicos especialistas em endometriose, se apresentem. Dr. Fábio Sakai, por favor. Olá a todos, eu sou o Fábio Sakai, sou médico também do grupo do Projeto Girassol. Fora do Projeto Girassol, atuo também dentro do setor de endometriose e dor pélvica da Santa Casa de São Paulo, né? Tenho mestrado pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e já atuo desde o início do Projeto Girassol. Um bom tempinho, e onde a gente consegue, né, ajudar um pouquinho as pessoas e vamos falar sobre hoje sobre esse tema. Doutora Zoila Medina, por favor, se apresente. Oi, tudo bem? A gente está aqui um momento entre amigos e um podcast que a gente esperava muito. Eu acho que todos nós eu falo que a gente, quando fala especialista, eu sempre penso, eu acho que a gente é um apaixonado pela endometriose, uma pessoa que aprende todos os dias. Nós que temos 10, 12 anos lá fazendo, a gente viu mudanças em nosso jeito de operar, mudanças em nosso jeito de abordar, e aprendemos muito com cada paciente que chega na nossa vida. Então, a gente, além de ser apaixonado, a associação com a infertilidade é muito grande. Eu acho que eu já tenho falado muitas vezes, eu sou ginecologista obstetra também, fiz a área cirúrgica, me desenvolvo nela há vários anos. E eu cheguei na infertilidade através das minhas pacientes da endometriose, que me desafiaram a tentar entender melhor como poder ajudá-las. Então vai ser um prazer hoje conversar muitas coisas que são dúvidas comuns, que têm sempre despertado muita preocupação para nossas pacientes. Então, estou aqui com muito prazer de acompanhar, sou parte do Projeto Girassol. Minha formação basicamente foi no Hospital da Mulher, né? E em área da endometriose eu tenho trabalhado já há alguns anos, como já estava comentando, e como eu digo, sempre estamos aprimorando, sempre estamos aprendendo, e vamos começar esse bate-papo gostoso aí para falar as dúvidas que a Aninha vai falar para a gente. Doutora Tamires França, por favor. Eu sou médica, sou especialista em reprodução como os colegas aqui, sou ginecologista. Antes de vir para a reprodução também, como eles, eu comecei minha formação em área de ginecologia da área cirúrgica, então eu fiz endoscopia ginecológica, e aí dentro da endoscopia você pode enveredar para se especializar um pouco mais na área de endometriose. Eu atuo hoje no setor de algia pélvica e endometriose da Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp. Fico lá, sou preceptora, ensino os residentes, cuido dos alunos, ajudo com a equipe multi. Então, esse olhar de cuidado, pensar na paciente que tem endometriose, que também muitas delas podem ter infertilidade, é um olhar que nos permeia e nos encanta no sentido de que a gente pode mudar e trazer muito benefício. Então, esse é meu olhar, e eu sou mestranda agora, estou fazendo meu mestrado em endometriose e atuo nessa equipe, e tenho uma equipe minha, que é uma equipe de cuidado multidisciplinar, que tem nutricionista, físio, a educadora física, psicóloga, médica, cirurgiã. É um grupo que cuida da pessoa com endometriose, que vocês vão entender no bate-papo aqui que ela pode operar, tem que diagnosticar e tem que cuidar de um jeitinho muito especial. Como vocês veem, é um time de craques na endometriose, né? Todo mundo com muita experiência em endometriose. E o que é endometriose, né? A endometriose, ela é uma doença. Ela é uma doença que acomete a mulher na sua fase reprodutiva. A endometriose, na verdade, ela é causada pelo endométrio que está fora do lugar. O endométrio é aquela camada de dentro do útero, aonde implanta o embrião, aonde a mulher menstrua. Se esse tecido ele vai migrar para outros órgãos, tipo ovário, intestino, bexiga, a gente chama de endometriose. Quando a mulher que tem a endometriose, ela tem
ela tem muita dor em cólica menstrual, ela pode ter dor na relação sexual, ela pode ter dor para evacuar durante a menstruação, ela pode ter dor para urinar durante a menstruação e ainda tem dificuldade para engravidar. Então, ela tem infertilidade também. Além disso, é a doença que mais dá absenteísmo na mulher, que é a falta no trabalho. Isto causa um impacto na carreira da mulher. E não é à toa que alguns países já têm o dia menstrual, né? A mulher pode se afastar do trabalho no dia que ela está menstruando, porque ela tem cólica menstrual. É uma doença que afeta 1 em cada 10 mulheres e, na verdade, são 200 milhões de mulheres que têm endometriose. No Brasil, 8 milhões. Isto é um número enorme, né? 80% das mulheres que têm endometriose têm dor pélvica crônica. E, na verdade, 50% das mulheres com endometriose, elas já apresentam infertilidade. 10% são assintomáticas. Além disso, a endometriose também é de difícil diagnóstico. O diagnóstico costuma ser muito arrastado, demora de 7 a 10 anos para se fechar um diagnóstico da endometriose. E falar em diagnóstico, eu quero bater um papo aqui com o Dr. Fábio, né? Como que a gente consegue fazer o diagnóstico da endometriose e diminuir, encurtar esse tempo, né? Para fazer um diagnóstico mais precoce para garantir a paciente que ela seja tratada, né? Que ela tenha uma qualidade de vida melhor, porque isso tudo dá um impacto na vida dela, na vida profissional, na saúde, na vida sexual, que é uma coisa terrível, né? Então, como é que a gente conseguiria encurtar esse espaço e como é feito o diagnóstico? Bom, Ana, como você falou, né? Primeira coisa é ouvir a paciente, né? Nesses últimos, desde dos início dos anos 2000, eu venho vivendo a endometriose, a gente vem vendo a formação do colega médico, né, nos congressos brasileiros, regionais aqui de São Paulo, cada vez mais incutindo, mostrando a importância, né, do quadro clínico da paciente, para o colega pensar em endometriose. Né, tem um slogan legal da Sociedade Brasileira de Endometriose que fala: ter dor não é normal, ter cólica no período menstrual não é normal, né? Tirar isso da normalidade já é uma coisa muito importante. Então, como você falou, tem sinais clínicos importantes, que é aquela paciente com cólica incapacitante desde do início da menstruação, da vida menstrual da paciente, né? Da menina, desde a menininha, da adolescente. Que vem piorando, que já vai faltar na escola, que vai para o pronto-socorro, cólicas fortes, que começam no período menstrual, e também, conforme a progressão, vai saindo até do que a gente fala que não é cíclico, né? Sai do período menstrual, então passa a ter uma dor pélvica crônica, quase que diária, e aí começa a vida sexual. Tem dor para ter relação sexual, que a gente chama dor na relação de profundidade, né? E aí vai variar de paciente para paciente. E vai chegar na idade reprodutiva, né, vai ter uma dificuldade. Então, hoje a gente consegue, se prestar atenção, fazer um diagnóstico de presunção só pela anamnese, né? E quando for possível, essa paciente já com sua vida sexual, a gente conseguir abordar ela, fazer um exame físico. São coisas que hoje em dia as pessoas, os colegas, né, acabam não fazendo de uma forma adequada, né? Fazer um bom exame físico e escutar a sua paciente. Então, já conseguimos fazer não subestimar a dor da paciente. Né? Esse eu acho que é o principal. Falar que a dor é uma coisa comum, falar que a dor, cólica quando menstrual, ela casar, vai sarar, né? Quando tem o primeiro quando filho, tem o primeiro filho vai melhorar. Vai casar, vai melhorar. Tá. Então, esse é o primeiro passo, né? E examinar a paciente, que já teria um bom indício para ir direcionar
para os exames subsidiários, né? Zoila, fala um pouquinho dos exames subsidiários pra gente, né? Tá. Quais são os exames? Eu queria, antes de falar dos exames, eu achei tão interessante, cada vez que você falava desse número de mulheres, pensei em duas coisas. Primeiro, nós não temos especialistas suficientes em lugar nenhum. Então, é o ginecologista geral, é o médico da família, é a enfermeira. Eu acho que cada ser humano que vê uma paciente que vai no pronto-socorro todo o tempo, que vê a professora na sala de aula, que vê essa mozinha todo o ciclo menstrual perder a aula ou ir para a enfermaria, são os primeiros alertas. Eu acho que todos nós podemos ser parte desse diagnóstico como sociedade. Não é uma questão... A paciente que vai chegar com a gente, com o cirurgião, com o esterileuta, essa paciente já teve uma caminhada de sofrimento. Então, essa paciente merecia ter sido acolhida. Que sabe, com 13, com 14, com 15, nós vemos pacientes cada vez mais jovens, acometendo lesões importantes que há uns anos atrás a gente não via. Então, quem sabe, nós temos hoje mais elementos diagnósticos dos que eu vou falar, mas o que nos está faltando é olhar para aquela mocinha que está sofrendo. Então, quando a gente vai falar em diagnóstico, eu queria até começar isso, porque eu acho que uma das grandes coisas do podcast é de chegar às pessoas que estão aí, que estão convivendo com as jovens, para entender que sim, que precisamos não banalizar a dor, não banalizar o sofrimento de uma jovem. Ela não é chata, ela não é difícil, ela é uma moça sofrendo. E quando você sofre, você pede socorro, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria complementar. E também não deixar ela ficar pensando que ter dor é normal. Todos os médicos falaram que eu não tenho nada, né? Menosprezar a dor, porque essa dor, ela vai ficando cada vez mais intensa, né? E a doença vai crescendo cada vez mais, né? Eu acho que uma coisa importante no diagnóstico é, primeiro, o diagnóstico principalmente clínico. Então, os exames negativos não descartam a doença. Essa é uma mensagem que é importantíssima. Fez a ressonância, fez a ultrassom com preparo, que são os exames, normalmente, os exames de rotina, a ultrassom de rotina, eles não acostuma a ser focado para um diagnóstico de endometriose, principalmente das lesões iniciais, né? Que são lesões em áreas que os exames não são direcionados para ver. Às vezes a paciente fala, mas não foi bem feito. Não, o exame foi bem feito para o objetivo que ele foi solicitado. Então, para a endometriose, nós precisamos preparo intestinal e um especialista que seja capaz de fazer mapeamento, seja por ressonância, ou seja por ultrassom com preparo. A segunda coisa no diagnóstico é, mais uma vez, o diagnóstico, fez o exame, é negativo, ela tem clínica sugestiva, nós temos que entender duas coisas. O que o exame vê é a sequela, a fibrose, a aderência, o nódulo. Ele não vê a doença. O processo inflamatório crônico, eu falo para as pacientes, imagine que você tem hipertensão e diabetes. Um dia você mede a pressão, ela está normal. Você deixou de ser hipertensa? Não. Então, a doença da endometriose é igual, é uma doença crônica. Hoje temos guidelines falando que mesmo na menopausa a gente vai carregar a endometriose. Pode carregar, né? Exatamente, pode manifestar-se. E a segunda coisa é importante também, que entendam que a visão da nossa, mesmo a gente falando de tudo isso, tem que ser positiva. A paciente tem que aprender. Uma vez feito o diagnóstico, não é uma sentença de tristeza. É um diagnóstico para ela aprender a conviver com essa doença e viver melhor. Então, é um diagnóstico... Para melhorar a qualidade de vida. Então, para se alimentar bem, para ter um eu acho que a gente vai falar disso, né? Tudo, muitas coisas que pode deixar até a Tami, que gosta. Tamires, como que é a parte psicológica dessa paciente? Veja só, ela tem dor na menstruação, ela tem dor para ter relação, ela tem dificuldade no trabalho, porque ela chega no trabalho, né, faltando todos os meses, tal, ela perde o emprego, né? Como é a parte psicológica? A paciente, ela é depressiva, ela tem um estado depressivo, ela é ansiosa. Você fala um pouquinho pra gente da parte? Com certeza. A paciente com endometriose, quando a gente fala o diagnóstico para ela, já libera uma série de preocupações, que não necessariamente são um quadro de uma ansiedade, de uma alteração neurológica, psiquiátrica, desse tipo. Mas isso já acarreta uma série de ansiedades e preocupações, que nem quando a gente digita no Google alguma coisa que a gente viu no exame e o Google diz, morre em 7 dias, é câncer. E não é nada demais, não é nada disso, né? A gente fala, espera passar na consulta. Quando a gente diz para o paciente esse diagnóstico, por isso que ele tem que ser
de presunção, ele tem que ser pensado por nós, mas o martelar de, olha, eu acho que é endometriose mesmo, a gente sempre faz com muita cautela e avalia bem, porque dar esse diagnóstico para alguém parece que você colocou uma taxa na cabeça assim, eu não sou mais a Tamires, eu sou endometriose. E aí, quem sou eu? Aí eu vou no Google e começo a procurar. Eu sou alguém que tem fadiga crônica, eu sou alguém que tem dor e ansiedade, eu sou alguém que não dorme direito, eu sou alguém que tenho alteração para fazer cocô, tenho alteração na urina, e aí eu começo a perceber o meu corpo. Então eu diria que quando a paciente da endometriose chega, a gente tem que virar para ela e falar assim, bom, descobrimos que você tem endometriose. A partir dessa descoberta que a gente tem endometriose, a gente vai entender como o seu corpo funciona e como a gente vai cuidar disso. A descoberta da doença não é uma sinalização, não é uma tarja. Pelo contrário, é um início de um caminho para cuidar melhor. E para entender todas essas alterações que acontecem com ela, que ela sempre achou que fosse normal. É normal eu ter um pouco de diarreia quando eu tô menstruada. É normal arder ou doer quando eu tenho relação sexual. Não é normal. Sofrer não é normal. Se tem algo que está causando dor ou sofrimento, ou eu não estou conseguindo engravidar habitualmente, uma das causas pode ser endometriose, tem algo de errado. Essa paciente, diante de todas essas questões, só pela ideia do que pode ocorrer com ela, que não necessariamente acontece, traz ansiedade. A ansiedade por si não é ruim, a ansiedade nos mantém vivo, nos preocupa, nos faz caminhar. Mas quando essa ansiedade ela toma uma proporção maior e a gente começa a ficar antecipando os pensamentos, ficar voltando, recorrendo naqueles medos de forma que atrapalha a nossa vida, isso aí vira um transtorno. As pacientes com endometriose, elas têm mais risco do que a população geral, sem dúvida. Tu tem N estudos mostrando de ter ansiedade, de ter depressão e ter transtorno afetivo bipolar. Por causa da endometriose, ela é uma doença psicológica, psiquiátrica? Não, ela é uma doença física, inflamatória, sistêmica. Então, não é só a nível de pelve, eu tenho alteração neurológica central. Tem uns estudos que mostram que eu tenho uma mudança na proporção entre massa cinzenta e massa branca. Na nossa cabeça, a gente tem umas áreas que comandam o nosso humor, umas áreas que comandam o nosso sono, que comandam a nossa regulação central. A nível do nosso cérebro, o nosso funcionamento geral tem várias casinhas, janelinhas que fazem esse controle. E a gente tem na paciente com endometriose alguns estudos mostrando que a área de regulação entre uma paciente que tem dor e uma paciente que não tem dor, a área de regulação da dor aqui em cima na casinha é diferente. Então, eu tenho pacientes que têm endometriose e não têm dor, e eu tenho pacientes que têm endometriose e têm dor, mas por quê? A gente costuma dizer que o quanto a paciente tem de doença, quando a gente faz o exame, o quanto tem lá de lesõezinhas de endometriose na barriga dela, não é equivalente ao quanto ela tem de dor. Porque às vezes ela pode chegar em algum colega e falar assim, nossa, mas é uma endometriosezinha. No exame mostrou que é uma bolinha. Mas essa inha dela, a nível central, porque é o nosso cérebro que interpreta o que a gente está passando, a nível cerebral, diz que é para doer, porque tem uma coisa de errado. E ela sente uma dor muito maior. Enquanto a gente tem pacientes que não sentem dor nenhuma, que nem sabem que tem endometriose e que tem endometriose com doenças muito maiores. Por quê? Porque a nível cerebral existe uma modificação de massa cinzenta, massa branca, de regiões de conexão a nível de giro do cíngulo, hipotálamo, enfim, regiões cerebrais. Como a gente tem isso, a gente pode ter alterações tanto de como a gente expressa os nossos sentimentos e emoções, de humor, quanto como a gente interpreta e sente a dor. Então, é uma questão pélvica, no sentido de eu vejo uma lesão orgânica aqui, mas eu tenho uma expressão, eu entendo com o meu humor e eu entendo a dor a nível cerebral. Então, sim, tem um perfil, não é que ela é uma paciente específica, de uma idade específica, de um tom de pele específico, de uma personalidade específica, mas ela é uma paciente que recorre riscos maiores do ponto de vista de saúde mental. A dor sempre é um sinal, né, que alguma coisa não vai bem. Então, qualquer dor, né, independente de ser endometriose, é um aviso de que o cérebro está te avisando que alguma coisa está errada, que alguma coisa não vai bem. Então, a gente não pode se acomodar e dizer, não, isso é normal, eu tenho todo mês, então é normal. Né? De jeito nenhum. Então, Fábio, eu queria saber de você se essas pacientes bem jovens, né, elas têm endometriose e elas têm vontade um dia de engravidar, só que elas leem lá no Google, né, que elas são infértil, né? Como que você aborda essa paciente, né, em termos de fertilidade, né? Ela vai chegar, ela não está querendo engravidar, ela é muito jovem. Como que você abordaria essa paciente, né? Falaria para ela, olha, a infertilidade, a gente tem como preservar a sua fertilidade, quando que eu vou preservar a fertilidade, né?
Então, assim, como a gente falou bastante da dor na endometriose, e tem um outro questionamento na evolução da doença, que é a dificuldade para engravidar, né? É um outro problema que ela vai enfrentar. Os dois problemas maiores são a dor pélvica crônica e a seguir a infertilidade, né? Ou ambos. Então, por isso que a gente fala de fazer o diagnóstico, a importância de fazer o diagnóstico precoce. Você tendo um diagnóstico precoce, você já consegue ajudar essa paciente das mais variadas campos, né, domínios possíveis, né, de emocional, psicológico, tudo que a Tami falou muito bem. E a gente já consegue ver isso, a gente já sabe que devido à fisiopatologia da endometriose, que vai causar aquela inflamação, que vai mudar pode causar, né, não é de uma hora para outra que ela vai comprometer, vai virar uma super endometriose. Então, se a gente tem um diagnóstico mais precoce, a gente consegue fazer exames subsidiários e não necessariamente operar, mas impor um tipo de tratamento clínico que vai desde... tem várias linhas de tratamento, anti-inflamatórios, medicações hormonais, né, que a gente vai escalando no tratamento, e a gente vai ver o quanto está sendo comprometido o aparelho reprodutor dessa paciente. E a gente sabe, né, que principalmente a endometriose, quando acomete o ovário, né, dando endometrioma, cistos, é onde que vai acometer mais, assim, do ponto de vista de reserva ovariana dessa paciente. Então, seria um momento que a gente poderia estar vendo, né, se a paciente ainda não tem um parceiro, né, não está buscando ainda a gravidez, tem um desejo, tem diagnóstico de endometriose, tem um desejo de gravidez futura, mas não tem um parceiro. Você já tem que estar conversando com ela sobre isso, né? Dependendo de onde está essa endometriose, qual o grau dessa endometriose, né? De poder preservar a fertilidade dela, que seria o congelamento dos ovos, né? Que a gente vai falar aí mais para frente, ou no outro grupo de pacientes que, como a Tami falou, às vezes está sintomática, até casou, começou a tentar engravidar, passou um tempinho e não está conseguindo, a gente descobre que tem endometriose. Né? Aí a gente vai abordar, né? Idade da paciente, quantos anos ela vai ter, ver a reserva, ver as condições do aparelho reprodutor dela, tuba, aí avaliar a condição seminal do marido, para ver o que seria melhor para ela, se cabe algum tipo de tratamento cirúrgico, ou se a gente tem que atuar num tratamento reprodutivo, né, de assistência, ou de baixa complexidade ou de alta complexidade, né? Tamires, como que a gente faria o tratamento dessas... Está diagnosticado, ela tem endometriose, é uma moça jovem, tem lá seus 20 e poucos anos, e como é que a gente faria o tratamento clínico dessa paciente, né? Perfeito. O tratamento clínico, a gente costuma falar que é um tratamento dos sintomas da paciente. Tem um grande estudo que pegou mulheres com endometriose. Para metade delas, eles deram uma medicação hormonal, que é um dos vias de tratamento, e a outra metade eles não deram medicação hormonal e acompanharam por anos, 10 anos. Ao final desses 10 anos, eles avaliaram se usando a medicação hormonal ou não usando, a progressão da doença era diferente. Que conclusão que eles tiveram? Que não. Que você usando uma medicação hormonal ou não usando a medicação hormonal, isso não depende, não vai impedir a progressão da doença. Só que eu não consigo saber a paciente em que, quando eu uso alguma medicação hormonal, e aí eu falo de anticoncepcionais e afins, quando eu uso essa medicação, se essa medicação vai trazer benefício para aquela paciente ou não. Não só para a dor, mas do ponto de vista de talvez essa progressão da doença não acontecer. Então, basicamente, o tratamento dos sintomas clínicos, eles começam com medicações para controle de dor, anti-inflamatórios no período perimenstrual, ali na adolescência, observação geral. Quando eu vou usar uma medicação hormonal, e a gente o primeiro tratamento que a gente faz é usar alguma medicação anticoncepcional ou hormonal, porque a gente não sabe se a paciente seria aquela que evoluiria ou não evoluiria a doença, então nós tratamos todas, porque a gente não tem nenhum marcador, exame que diria isso para nós. Então a gente entra com alguma medicação hormonal, pílula, anel vaginal, adesivo, e a gente deixa essa medicação contínua. Então a gente, no geral, não faz intervalos. Fazer intervalos também não faz diferença na progressão da doença. A paciente que tem endometriose precisa não sangrar quando usa hormônio?
Não necessariamente. Mas quando ela sangra, ela tem dor. Então a gente opta, no geral, durante esse tratamento de sintomas, em usar contínuo, seja o que for que a gente escolher. Quando a gente escolhe fazer o tratamento hormonal, a gente faz ele e a gente também faz bons exames de imagem, como os colegas falaram, e acompanha. Então eu faço um primeiro exame de imagem lá para entender como ela tá. Daqui a 1 ano eu repito esse exame de imagem, depois de 6 meses eu troco, faço ultrassom com preparo, faço ressonância, vou acompanhando a evolução dessa doença. Se a paciente tem uma evolução de lesões, de doença a nível da pelve, aí eu paro e penso, talvez valha a pena operar. Se ela tem lesões em órgãos específicos que colocam em risco a vida, talvez valha a pena operar. Que aí a Zoila depois até comenta para nós como vai ser a cirurgia. Se não, ela está bem, tem uma doença mais restrita, a gente usou medicação hormonal, ela ficou bem da dor, ela não quer engravidar agora, ou já guardou, congelou os óvulos. Com a medicação hormonal, ela no geral vai bem. Só isso é suficiente? Não. Porque a paciente de endometriose, e tem endometriose, é uma paciente que pode ter alteração do humor, né? Então, ansiedade, depressão, falta ao trabalho, tem que lidar com dor. Gente, numa boa. Não dá pra ser feliz com dor, eu falo isso pras pacientes. Sim, se você chegar sorrindo pra mim é porque você é uma pessoa muito otimista e muito alegre. Porque se você está com dor, ninguém com dor, num hospital lá, cálculo renal, dor de infarto, ninguém com dor tá feliz. Então, por que você espera que uma pessoa que tenha dor esteja sorrindo pra você? Então, não, a gente sofre junto com a paciente. Então, a gente precisa entender e tratar e cuidar emocionalmente dessa paciente. Além disso, a nível intestinal, a gente tem uma coisa que é disbiose intestinal, que a maioria de nós tem, porque o que a gente ingere de alimentos muitas vezes é ultraprocessado, é embalado, tem alguns disruptores endócrinos, e aí a nível intestinal a gente também precisa trazer, porque é inflamatório. A doença é uma doença inflamatória. Quando a gente come alguns alimentos específicos, eles aumentam essa inflamação. Mas como é que aumenta essa inflamação e por que o intestino altera? No nosso intestino, a gente tem uma coisa que chama estroboloma, que é um conjunto de bactérias que fazem como se fosse a filtragem do estrogênio no nosso corpinho. O estrogênio é o hormônio que alimenta a endometriose. Então, quando esse balanço desse hormônio está aumentado na pessoa que tem endometriose, então ele vai lá alimentando a doença, ela vai crescendo, vai crescendo. E um filtro desse estrogênio no nosso corpinho é o intestino. O fígado degrada esse hormônio e fala assim, não precisa mais, bota lá no intestino, manda embora nas fezes. Aí o nosso intestino, quando tem as bactérias desbalanceadas, né, do estroboloma que fazem a desconjugação e conjugação do estrogênio, que era para mandar embora nas fezes, quando a bactéria está desbalanceada, ela fala, opa, gente, segura esse estrogênio aí que a gente vai precisar, e manda de volta o estrogênio pro corpinho da mulher. E a doença estrogênio vai piorando. É fonte da doença, e a doença vai continuando. Então, quando a gente pensa em atuar na endometriose, eu penso em equilibrar um pouco essas bactérias intestinais que ficam em desbiose com essa alimentação maluca que a gente tem no dia a dia. E aí, eu também penso em sintomas que as pacientes com endometriose têm. Pode ter mais constipação, ou seja, fazer cocô, evacuar com uma frequência menor. E aí, o cocô fica mais durinho, mais ressecado. Quando evacua, causa mais dor. Então, eu preciso que essa paciente se hidrate bem, que ela coma alimentos ricos em fibras, mais legume, mais fruta. Tem evidência que pacientes que comem mais carne e embutidos, salame, presuntado e afins, tem relação com endometriose. E pacientes que comem menos legume, frutas e verduras também tem relação com endometriose. Então, a alimentação desta pessoa com endometriose impacta também no cuidado dela. Então, é parte hormonal, parte psicológica, parte nutricional. Vou falar de uma terceira parte. A paciente com dor, né? E aí, endometriose mais dor. Ela é uma paciente que tem dor nessa região. No nosso abdômen, várias coisas podem doer. Não sei se vocês já fizeram academia e aí fica com o abdômen durinho, doendo. Você fala, nossa, gente, o que é isso? Tá dolorido. A gente até confunde às vezes com cólica, porque fica doendo aqui no pezinho da barriga da abdominal de fazer certinho. Às vezes é realmente o músculo da barriga que tá dolorido, que tá tenso, que tá cronicamente durinho. Quando a gente tem dor, a gente geralmente se encolhe assim, né? Não sei vocês, mas a gente fica naquela posição encolhidinho. Os nossos músculos da pelve, que são o que segura o cocô, que são o que segura o xixi, que durante a relação sexual tem leves contrações, eles também vão ficando tensos, durinhos. E aí eu costumo dizer que às vezes você pode ter uma torcicolo nos seus músculos lá da região vaginal. E aí a pessoa que tem vagina e tem essa tensão aumentada, tem essa síndrome miofacial, ela não necessariamente não consegue ter relação, mas essa tensão aumentada causa uma dor importante, que às vezes não é a endometriose em si, não é a lesão lá dentro da pelve, mas é uma consequência. Dor, né? E aí como é que eu preciso cuidar dessa pessoa, que muitas mulheres têm, fazendo fisioterapia pélvica. Muitas das pacientes que operam, às vezes recorrem ou mantêm algum nível de dor, porque ela não tem só a questão cirúrgica da doença lá na pelve, dos foquinhos. Ela tem também já cronicamente uma dor, e aí essa
dor crônica tornou a pelve dela mais tensa, a gente precisa fazer fisioterapia para soltar. E às vezes, quem tem mais de 6 meses de dor, tem uma sensibilização central. Então, o nosso corpinho fica craque em sentir dor. Antes, se eu desse um beliscão em alguém, ele ia sentir uma nota 5 de dor. Depois de 6 meses aguentando sentir dor, esse mesmo beliscão vai me dar uma dor 10, porque meu corpinho fica craque. Sinta dor. E eu tenho que ensinar o cérebro dessa paciente que não é exatamente assim. Então, fazer práticas de yoga, de meditação, de exercícios físicos também são importantes. A chamada dessensibilização central. Que exato. Hoje os artigos... A gente estava até discutindo um artigo que é um ponto que a gente entende. A gente opera a paciente, você sabe que tirou a lesão e a paciente fica com dor. Então, qual é o fenômeno ali? É essa sensibilização central que é desafiadora para a gente, mas que é super importante hoje. Exato. A gente entender, abordar e cuidar com tanto detalhe, com tanto carinho, inclusive, como da dor simpática, parasimpática, associada à inflamação do nervo que está na pelvis. Então, a gente tem mais de um tipo de dor, que a Tami explicou super bem. Eu até queria aproveitar para que a gente complementasse um pouquinho do exercício físico, né? Com que certeza. eu acho que é... Eu falo para as pacientes, olha, você não precisa virar a garota fitness, mas nós vamos a mexer mais. E aí eu acho que é uma coisa físico é que essencial, eu né? gostaria muito que você falasse dentro de... Eu acho que fechava aí um pouco de tudo que a gente aborda hoje em dia, né? Perfeito. A atividade física, ela é essencial, ela já tem comprovação que previne uma série de doenças, pessoas mais ativas têm menores alterações cognitivas no envelhecimento. Quando a gente fala de pessoas com dor, né, não só endometriose, N dores, várias coisas podem doer no nosso corpinho. Quando a gente pratica exercício físico, a gente aumenta a liberação de uma substância que chama endorfina. Essa substância nos dá prazer. Eu não sei se você já percebeu, eu não gosto de academia, tô fazendo um desabafo aqui com os amigos. Eu odeio academia. Sabe, muscula? Não sou essa pessoa da maromba. Então, quando eu vou pra academia, eu vou assim, reclamando, sofrendo, né? Mas depois que acaba a academia, aí eu tô assim, tô alegre, tô feliz. Por quê? Porque tem uma liberação dessa endorfina, substância, né, que é boa. Então, pra alguém que sofre tanto, tem demandas, ou mesmo que não tenha dor, mas que sofre porque tá com infertilidade o casal, e ele também tem que fazer exercício físico, porque a atividade física libera essa substância da alegria, vamos dizer assim. A contração muscular, eu não gosto da musculação, mas eu faço, libera também uma substância que chama irisina. Ela é uma substância que ajuda na mielinização da bainha de mielina dos neurônios. Então, ela ajuda a diminuir doenças progressivas e de cognição e afins. Tem uma coisa que a gente chama de brainstorm, assim, que a paciente da endometriose fala, às vezes, não só com endometriose, mas perto da menopausa, que eu esqueço as coisas, ou eu tenho fadiga crônica, tô sempre cansada. Então, para este pedacinho, a prática do exercício físico é essencial. Então, se você não conseguir fazer todo o resto, não tô conseguindo passar com a psicóloga, a alimentação eu tô tentando regular um pouquinho, a fisiopélvica eu vou fazer primeiro a cirurgia, ou não vou operar, vou ter o bebê. Mas, assim, a atividade física é uma coisa que depende de você. Se você tiver muito recurso financeiro, ou se você não tiver, boa vontade. Põe um tênis, um shorts, pega o seu domingo, 40 minutos e vá caminhar. Começa de pouquinho, que faz diferença no tratamento da paciente. Zoila, quando a gente opera uma paciente com endometriose? A Zoila, ela é... né? Eu falei que eu fui premiada, né, gente? Mas é um prazer falar de endometriose. Eu acho que nós três sentimos alegria de falar de tudo. Então, vamos ser concretos. Tudo que a gente falou faz sentido. Então, a cirurgia é um momento no tratamento da endometriose. Nós recebemos, e meus amigos aqui vão concordar, as pacientes vêm assim, cansadas, tristes, e falam assim, doutora, me opere, porque eu não consigo mais Tira meu útero. Tira tudo, né? A gente escuta assim, tira tudo. Meu Deus, falei, o que eu tiro? Os olhos, tira tudo. Elas chegam com a gente com a expectativa de que a cirurgia vai ser o tratamento da endometriose. Então, primeiro, mais uma vez, é uma doença crônica, é uma doença de cuidado ao longo da vida. Então, qual é o momento da cirurgia? A cirurgia, ela tem suas indicações precisas. A primeira delas é dor intratável. Eu acho que esse termo para nós você fez tudo, ela foi para academia, ela está com a Nutri, ela está fazendo a física, ela está bloqueada e ela tem dor. E ela não consegue ter vida sexual. Então, o nosso objetivo, número 1, é qualidade de vida. Se eu fiz tudo, ela está aderindo ao tratamento, você conseguiu que ela fizer tudo o que você tinha proposto como um plano, e ela continua
triste, sem vida sexual, perdendo dias de trabalho, vamos lá, essa paciente chegou no limite, é a hora de a gente ir lá e fazer a excisão das lesões. Hoje em dia a gente retira as lesões que no momento estão mapeadas previamente. A gente não entra a descobrir o que ela tem, a gente faz um planejamento e combina, inclusive, quais são as lesões que vão ser retiradas previamente. Tem lesões surpresas, sim, apêndice, eventualmente, a gente já vai fazer a retirada. Então, tratamos uma cirurgia multidisciplinar, com uma equipe formada por ginecologista, gastro, urologista, e assim, todos os profissionais que possam ajudar para que a cirurgia seja minimamente invasiva, seja uma cirurgia agressiva com a lesão, e o menos agressiva possível com os tecidos saudáveis. Então, esse é o foco número 1. A segunda grande indicação é a lesão intestinal obstrutiva. Então, não é só a presença de uma placa. A gente divide assim, uma placa é uma lesão que ela cola os órgãos. Você não encontra um carocinho. Você tem, que é bastante comum, a gente vê isso. Às vezes o útero gosta, se apaixona pelo intestino e eles grudam um no outro. Mas nós temos os nódulos, e esses nódulos têm tamanhos, e eles têm uma capacidade de invadir o intestino. Às vezes eles conseguem invadir e fechar. Essa é uma indicação. Não é tão comum, mas é uma indicação. A outra indicação, assim, é difícil, mas que faz, é o comprometimento do apêndice. Então, você fez um exame e você tem um laudo com comprometimento. Por quê? Porque em qualquer hora ela pode ter uma apendicite por endometriose e nós não queremos operar ela de forma aguda. E outra indicação assim comum, que não é tão comum, né? Não é tão comum, a lesão de ureter, que faz um comprometimento do rim que está lá acima. O canudinho do ureter, ele fica comprometido por endometriose e o rim não pode fazer seu trabalho. Então, essas são as indicações, não podem ser absolutas, mas são indicações que eu acho que a maioria das equipes cirúrgicas vão tomar essa decisão. As outras indicações, elas têm que ser individualizadas. Então, eu sempre falo, cirurgia ela tem um objetivo. Eu vou operar a paciente para ajudá-la a ter um bebê. Nós já falamos, metade das pacientes não terá problemas para engravidar, mas é uma metade que terá. Então, essa paciente, ela tem uma boa reserva, tem um fator masculino bom, eu tenho uma chance de que ela possa ter uma gravidez natural. A indicação da cirurgia para a fertilidade é basicamente essa paciente realmente, eu vou liberar ela para uma gravidez. Essa indicação, uma indicação precisa de uma avaliação completa do casal, e nosso objetivo, mais uma vez, é gravidez natural. A indicação... Depois de quanto tempo você que operou essa paciente, você as liberaria? Melhores taxas de gravidez, às vezes é imediato. Se a paciente não teve, depende do que a gente vai mexer. Se ela tem mioma associado, às vezes tem que esperar um pouquinho mais. Quanto você teve que invadir esse útero. Mas, no geral, você opera, ela fez a recuperação, 40, 50 dias, você já libera. Por quê? Porque os resultados da cirurgia, em termos de fertilidade, são melhores nos primeiros 6 meses e no primeiro ano. A gente pode dar até 2 anos, mas estatisticamente os trabalhos mostram que quanto antes você consiga liberar, você vai ter mais chance que essa paciente engravide. Então, não tem o tempo de espera, entre essas, pode ser até 2 anos. Aí, obviamente, são discussões que vão ser feitas para cada casal, né? Mas é isso. A cirurgia para tratamento de reprodução assistida não é nosso primeiro recurso. Normalmente, ou você leva ela para a fertilização ou você leva para a cirurgia. A indicação de cirurgia na fertilização é geralmente quando não teve sucesso na fertilização. Então, a grandes rasgos, mais uma vez, eu repito, a individualização é fundamental. Você não tem uma receita de bolo na endometriose. Cada pessoa com endometriose é única. Exato. Eu não conheço 2 pacientes com endometriose igual. Cada paciente é único, mas em linhas gerais, são coisas que norteiam nosso tratamento. Isso só que nem a Zoila falou, né? É o casal, né? Assim, a paciente com endometriose, com estímulo, já se descobriu que tem endometriose, né? Já tem que antecipar todo a propedêutica pré-concepcional, já tem que pedir um espermograma para o marido, já tem que acelerar um pouco o processo para se precaver para algum futuro problema, né? E não perder tempo, né? Exato, antecipar um cuidado, né? Ela tem alguma coisa que possa afetar a fertilidade dela e desse casal, já vamos antecipar, vamos ver como é esse casal, e assim, olha, vai fazer a cirurgia, ok, vai fazer a cirurgia, vai fazer FIV, vai fazer a FIV. Então, quando que a gente faz o congelamento de óvulos? Então, o congelamento de óvulos, voltando àquela pergunta inicial que você tinha falado. Então, se a paciente tem um desejo reprodutivo
e já tem um diagnóstico de endometriose, e você tem algumas opções, né? A gente sabe que tem um declínio da reserva ovariana, né? Que já vai começando aos 30, depois dos 35 já vai caindo. Então, a gente indica fazer um congelamento de óvulo até um pouco antes até uns 35 anos, que você teria uma melhor resposta. Mas, por exemplo, pacientes que têm endometriose, não quer engravidar, tem o endometrioma, que é uma endometriose no ovário, uma coisa crítica para a reserva ovariana, mas a paciente tem dor. Está refratária ao tratamento, não quer ter filho, mas tá lá, você vai ter que mexer, né? Vai ter que operar. Vai ter que operar. Então você opera e já conversa com a paciente, olha... Vamos guardar seus óvulos, talvez antes. Temos a opção de guardar esses óvulos. Até porque a endometriose de ovário é uma das mais dolorosas, né? O quadro clínico dele é... Essa acho que seria uma das melhores. Vai operar antes de operar, né? Congela antes, ou depois não perder muito tempo, né? Porque principalmente a paciente que não quer engravidar, tem desejo, mas não quer engravidar de imediato. Essa eu acho que seria uma das melhores opções, né? Ou antes de operar, ou após, complementando, né? Quando ele é bilateral, aí eu acho que é uma situação que a gente tem que ser muito claro com o paciente da necessidade, do dano. A doença endometriótica no ovário, ela também é agressiva para o ovário. Só o fato de ter, né, deixar a doença, mas os estudos mostram que a cirurgia de fato vai comprometer. Não significa reserva, que ela não vai poder ter um bebê. Cuidado, o que a gente está dizendo é comprometimento da reserva, não necessariamente que ela vai ser infértil depois de uma cirurgia, mas a gente tem que ter o bom senso de colocar. Eu acho que a informação é tudo, né? Quando a gente tem capacidade de decidir baseado em informação, o paciente ele tem paz de dizer não quero ou eu quero. A escolha final vai ser sempre do paciente. Mas nosso trabalho é sempre colocar todas as potenciais situações para ele tomar a melhor decisão para a sua própria vida, para seu próprio corpo e principalmente para seu futuro reprodutivo. Sim. Bom, eu acho que a gente está terminando, né? Rápido. Então, eu vou finalizando. Eu quero agradecer vocês. Foi muito enriquecedor toda essa conversa, né? E falar que, para deixar uma mensagem que dor, como a gente já cansou de falar aqui, não é uma coisa normal. Então, se você tem dor, você procure seu médico. Se seu médico achar que é normal, você procure outro médico e vá a um especialista. A endometriose realmente é uma doença que que tem um impacto muito forte na vida da mulher. E a gente tem que ter um olhar de um especialista para fazer um diagnóstico precoce, instituir um tratamento e também melhorar a qualidade de vida e até preservar a fertilidade. Eu quero aproveitar e também falar do Projeto Girassol, que o projeto nasceu com a missão de democratizar os tratamentos de reprodução assistida para os casais que têm problemas, que são inférteis. Antigamente, os tratamentos tinham os custos elevados, mas hoje as coisas mudaram e o Projeto Girassol ele consegue ajudar os pacientes nessa dura missão de engravidar. Nós esperamos vocês nos acompanhem pelas redes sociais, Instagram, pelo YouTube e agora Spotify, né? E a gente está aqui no Girassol para ajudá-los. Uma boa noite e eu queria que vocês também falassem alguma coisa. Certo, acho que de mensagem final, assim, é importante que se você é uma pessoa que tá por volta dos seus 30 anos e depois desse bate-papo todo ficou preocupada, ouviu aí, tá no carro dirigindo, tô indo pro trabalho, meu Deus, eu tenho ansiedade, eu tô cansada, minha vida tá difícil, será que eu tenho endometriose e não tô sentindo nada? Né? E não sei que tenho? Sim, você pode não sentir nada e você tem endometriose, mas calma, esteja com alguém de cuidados. Se você foi alguém, como o Dr. Fábio comentou, que lá na adolescência usava anticoncepcional, começou a usar medicação hormonal porque tinha muita dor, faltava no colégio, talvez
lá faltou uma triagem. Então, talvez, se você for essa pessoinha, vale a pena passar com algum ginecologista que entenda, que tem uma expertise um pouquinho maior da parte de endometriose para avaliar. Mas não necessariamente você vai ter, porque muitas mocinhas da minha geração, né, a gente começou a usar pílula lá pelos 14, 15 para espinha, pro cabelo, para controlar sangramento, e aí quando chega aos 30, para a pílula para tentar engravidar, para tirar os hormoninhos do corpo, ou qualquer coisa assim, aí vê que tem dor, tem cólica, tem dismenorreia. Então, esteja com algum médico que você confia. Se você tiver um diagnóstico de endometriose, ele não define como vai ser a sua vida, nem que você vai conseguir ou não engravidar, nem que você vai ter isto ou aquilo. Como a gente bem deixou claro, cada pessoa que tem uma doença, a gente trata a pessoa e deixa ela o melhor possível. E com isso, você tem N possibilidades. Então, procura quem você acha que é de confiança. Se for uma questão da fertilidade, nós temos aqui especialistas que entendem de endometriose e infertilidade, entendem quando vale a pena talvez operar, quando não vale. Ninguém aqui vai falar para operar ou não operar, ou fazer FIV e afins se não tem necessidade, mas procure quem você confia, seja onde você estiver aí do Brasil ou do mundo ouvindo a gente. Ter endometriose não é um selo de fim de vida, pelo contrário, é um selo de vamos começar a cuidar, entendendo o que está acontecendo com você. Perfeito. Zoila. Bom, mensagens finais sempre são inspiradoras, né? Eu acho que quando me fala, pensa em mensagens finais, a gente tem que dizer muitas coisas, mas as mensagens que eu queria deixar, a primeira é o seguinte, normalmente esses podcasts, né, são assistidos mesmo por colegas, né, que têm interesse nesse assunto. Eu acho que a endometriose é um assunto em pauta, artistas estão falando abertamente e tem uma missão social super gostosa delas falarem, eu também sofro, igual que você que está na sua casa. Então, primeiro é humanizar a doença. Ela não é um bicho de 7 cabeças, ela é uma das muitas doenças que acometem as mulheres, e ela é uma doença que hoje nós aprendemos muito mais e hoje nós conseguimos cuidar melhor. E cuidar melhor significa um diagnóstico precoce, significa você não ser uma doente de endometriose, ser uma portadora que vai entender que a doença exige quê? Autocuidado, muito amor por você e um acompanhamento, uma parceria, para que hoje você cuide da dor, amanhã você cuide da sua fertilidade e no futuro você cuide do seu climatério. Então a doença, eu falo para as pacientes sempre, é uma oportunidade de você se olhar. Porque ela te fala assim, olha, aquilo que você come, isso não é legal. Você ficar na sua cama assistindo seriados não é legal, vai lá se mexer. Ela fala para você, vai lá para musculação. Então, assim, cuida da sua saúde mental. Então, eu acho que essa abordagem positiva, isso me ensinou muito. Eu tenho pacientes que me acompanham há muitos anos e eu tenho a alegria de vê-las felizes e realizadas. Isso que eu acho que todos nós queremos. E para isso, tem profissionais como nós, que dedicamos nossas horas de estudo, de trabalho a isso. E se em algum momento a cirurgia vai ser a necessidade, ok? Se em algum momento o tratamento da reprodução assistida, nós todos estamos aqui para fazer disso melhor. Com qual objetivo? Mais uma vez, qualidade de vida. Esse termo lindo que inclui dias bons e dias ruins, mas que você se sinta igual que qualquer outra mulher para viver a vida do jeito que ela é. Então, essa é a minha mensagem final. Acho que todos podemos ser aí gestores de uma vida melhor para as pacientes. Fábio? Então, para só amarrar, né? Elas falando tão bem. Mulher gosta de falar, Fábio. Desde a minha residência para agora, evoluiu muito, né? Tudo, né? O diagnóstico, né? A cirurgia, todo um olhar multidisciplinar da paciente, né? E falar, como você falou, lá no Girassol a gente, né? Eles procurarem a gente, né? Que a gente está capacitado para estar fazendo um excelente trabalho sobre porque especialmente, né? Falando aqui reprodução e endometriose, tá? Então a gente vai conseguir direcionar de uma forma certeira, né? Precisa, para a gente conseguir achar o melhor caminho para a jornada, para conseguir um bebê em casa, que a gente fala, né? Conseguir uma gravidez. Então, convido a todos, né, que gostaram desse podcast, né, para, se quiser visitar a gente, né, a gente atende lá de vários dias na clínica, lá no Projeto Girassol, das várias formas, né, de online, presencial, né? E então, pessoas do Brasil e do inteiro mundo tem como acessar a gente e passar e ouvir um pouco o que a gente tem para falar para vocês.
Muito obrigada a todos e foi um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente Prazer, agradece. Boa noite. Boa noite. Boa noite.